Laís Cardoso, se você está pegando agora o balanço geral, tem uma câmera de segurança nova, coloca para mim, Diegão, por favor, que mostra dois carros emparelhados, em altíssima velocidade. A perícia do Instituto de Criminalística apontou que o Honda Civic que bateu no poste estava a 149 km por hora. O bebezinho morreu na hora, infelizmente foi ejetado para fora do carro, lançado a mais de 30 metros de distância. E nesta madrugada, Nicole, uma jovem de 19 anos, a mãe do bebê, infelizmente também morreu. Há inclusive a nota de falecimento. Em que tragédia é essa, ô Bruna Mello? Pois é, Parra. No dia do acidente, até foi o repórter Pedro Marconi que foi até o local. Nós estávamos acompanhando, então, o estado de saúde da Nicole, que estava internada desde o dia 11 de dezembro. O acidente aconteceu no dia 10, mas ela deu entrada no HU no dia 11 de dezembro, ali na madrugada, e ela permaneceu internada até esta madrugada, na terapia, a unidade de terapia intensiva, a UTI. Ela, infelizmente, morreu nesta madrugada, ali, não resistiu aos ferimentos. Até no dia do acidente, falando um pouco como aconteceu, o bebê foi ejetado e ela ficou presa às ferragens. Ferimentos muito graves, foi trazida para Londrina e não resistiu. O velório dela acontece em Porecatu, começa às 2h30 da tarde e o sepultamento é às 5 da tarde no cemitério municipal de Porecatu, pá. Que coisa, gente. Tristeza, 19 anos de idade, perdeu o nenezinho, meu pai amado. A Laís Cardoso conversou agora há pouco com o delegado de trânsito, ele que está investigando isso. E o motorista do carro deve ser indiciado por 2 homicídios, Laís. Pois é, Parra. A princípio, ele tinha sido ouvido, liberado. Inclusive, o motorista desse veículo de 19 anos, que estava aí com a família no carro, preferiu ficar em silêncio. Mas o motorista do outro carro, ele conta aí uma versão para o delegado. Ele disse que estava ali na BR-369, que esse outro veículo estaria acelerando. Ele teve medo de se tratar de um assalto, então ele começou ali a aumentar a velocidade do veículo. É isso que a gente vê, inclusive, os dois veículos em alta velocidade, como você disse, emparelhados, então chama a atenção do delegado, mas ele falou um pouco sobre esse depoimento e de que forma estão encaminhando aí essas investigações. Vamos ouvir. Vamos, através do trabalho de investigação, identificar quem era o condutor desse segundo veículo que poderia estar tirando racha. Ele compareceu aqui à delegacia e alegou que ele não estava tirando racha, que ele parou no sinaleiro do Grêmio. E o condutor do outro veículo parou do lado dele, ele saiu em baixa velocidade e esse condutor teria entrado atrás dele e ficado acelerando. Ele achou que iria sofrer um assalto e, por medo, acabou empreendendo velocidade ao seu veículo e foi perseguido pelo outro carro. E até certa altura, esse carro saiu à esquerda, ultrapassou, acabou perdendo o controle e vindo a sofrer o acidente, sem interferência dele. Então ele alega que não teve nenhuma intenção de disputa de racha. Ele ficou com medo por temer tratar-se de um assalto e teria acelerado o veículo. O importante seria que na oitiva do condutor ele desse os seus esclarecimentos sobre esse fato, só que infelizmente ele permaneceu em silêncio. Que coisa, hein? Você entendeu a história? Diz que o outro motorista envolvido, os caras teriam parado no semáforo e o carro de trás, que é o Honda Civic, teria ficado acelerando. E ele acelerou também com medo de que fosse alguém querendo fazer alguma coisa errada. E os dois vão emparelhados, ali na BR-369. Depois acaba acontecendo um acidente. Só que o motorista do carro, o motorista provocador do acidente, onde estavam as vítimas que morreram, esse permaneceu em silêncio. E a câmera de segurança agora pode ajudar a polícia nessa investigação, porque traz mais detalhes, uma imagem que a gente não tinha mostrado ainda, né, Bruna? Ainda não, Parra. É uma imagem divulgada pelo delegado Edgar Soriani nesta sexta-feira. Na imagem da câmera de segurança, mostra ali até pelo horário, o horário aproximado do acidente, 10h50 da noite aproximadamente, e aparecem dois carros em alta velocidade. Dá para fazer esse comentário aqui no jornal, falando que estaria em alta velocidade, porque os outros veículos passam por ali, dá para ver pela luz dos veículos que eles estão em uma velocidade reduzida, enquanto esses dois veículos passam ali de uma forma diferente na imagem. De acordo com o delegado, ele fala que é o Honda Civic e esse segundo motorista. Vale falar, Parra, a gente sempre fala aqui sobre o laudo da polícia científica, como que isso interfere também na investigação e que o laudo é acrescentado ao inquérito. Pois bem,
Polícia Científica disse que o Honda Civic estava a 149 km por hora. Honda Civic em que estavam a mãe, a Nicole, e a bebê de 1 ano e 2 meses e o motorista de 19 anos. Não se sabe a quantos quilômetros por hora estava o segundo veículo. Tem então a possibilidade de racha, mas isso será investigado. O segundo motorista, nega essa versão, mas o delegado garante que isso ainda será investigado. Vamos ouvi-lo. A imagem não pega esse ponto, pega o ponto em que 2 carros estão em alta velocidade. Por isso que acionamos a criminalística para saber se pela imagem dá para precisar um momento, qual era a velocidade aproximada. Nós já temos uma perícia que afirma que o carro estava a mais de 140 km por hora, sendo que o limite ali é 70, então ele deve ser responsabilizado por esse excesso de velocidade. Agora, gostaríamos ainda de uma análise para fazer esse comparativo e oitiva de mais pessoas para concluir esse procedimento sem cometer injustiças. Deixa a câmera de segurança para mim, Diego. É o seguinte, se alguém está te perseguindo, você vai deixar o cara emparelhar de lado? E você vai seguir tanto tempo do lado assim? Sei. Pensando aqui na hora, naquele calor da emoção, pô, não estou dizendo que é mentirosa a versão do motorista, mas estou dizendo que a polícia desconfia. A polícia trabalha com outras hipóteses. Uma das hipóteses é a disputa de um racha ali na BR-369. E eu quero saber da Laís como é que a polícia avança nisso. Porque o motorista que estava a 149 km por hora perdeu a mulher e perdeu o filho. Ele vai responder por esses crimes, ô Laís? Pois é, Parra, ele pode responder sim. Como a gente disse, né, ainda vai ter esse laudo a partir desse vídeo, que será avaliado também por um perito, e também outras informações em relação às testemunhas, né, porque o delegado queria ouvir, então, essa jovem que infelizmente acabou falecendo, mas os parentes dela devem ser ouvidos aí nessa história, para ele chegar até aí uma informação sobre como era o desenvolvimento desse rapaz, se ele costumava tirar algum tipo de racha. Essas informações vão ser bastante importantes e caso isso seja confirmado, esses 2 motoristas podem responder por essas mortes. Vamos ouvir o que disse o delegado. Ele veio aqui à delegacia, deu seus esclarecimentos, então nós precisamos comprovar, a polícia tem que provar que ele teve intenção de tirar a racha, né? Ele deu a versão dos fatos dele e agora nós temos que efetivamente comprovar se essa versão é plausível ou é mentirosa. Quando é o condutor do outro veículo, existe um crime próprio, né, de racha com resultado de morte. Ele pode vir a responder por isso, pode também, talvez, ser aplicado o dolo eventual, né, homicídio com dolo eventual, por tentar participar de uma disputa automobilística, ou até mesmo por estar o dobro da velocidade permitida na via. Aí cabe ao final do inquérito, quando eu ouvir todas as partes, tiver todas as provas formadas nesse inquérito, chegar a uma decisão que pode ou não ser acatada pelo Ministério Público. Lembrando que o delegado falou o dobro da velocidade.